Paz de Deus, irmãos, irmãs. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Hoje, mais um santo culto para a honra e para a glória do Senhor. Glória a Deus. Mais um santo culto hoje, engrandecimento ao Senhor. Mais um dia o Senhor nos trouxe até aqui para passar algo que o Senhor tem para falar com a igreja, que o Senhor ministrou. E estamos aqui, né, irmãos? Eis-nos aqui. Glória ao nome do Senhor. Então vamos começar, irmãos. Vamos abrir esse santo culto em louvores e adoração ao nosso Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos orar, irmãos. Procura entrar na comunhão. Liga teu pensamento ao Senhor, o teu coração, e vamos pedir que o Senhor esta noite venha nos visitar tremendamente e falar com as nossas almas, para que possamos sair daqui cheios do Espírito, cheio do azeite do Senhor, da presença santa do nosso Deus. Amém? Senhor, nosso Deus, amado Criador, em nome do Senhor Jesus, Pai, nos reunimos mais uma vez para prestar esse santo culto a Ti, Senhor, em louvores e engrandecimento ao Teu nome. Te pedimos, Senhor, e desejamos, invocamos o Teu santo nome, esteja em nosso meio, fala com as nossas almas, fala conosco, revela o que Tu tens, Senhor, para falar com a Tua igreja hoje. Faça, Senhor, presente entre nós, caminha entre nós, visita o nosso ser, o nosso espírito, o nosso coração, nos enche de tudo que é santo, de todas as virtudes santas do céu, de tudo que vem de vós, daquilo que é santo, daquilo que é puro e verdadeiro. Queremos sair, Senhor, revestidos, cheios de Ti, esta noite, Pai. Sim, Senhor, e assim sentir Sua presença, Pai, nesse santo culto de hoje, mesmo estando longe uns dos outros, mas a Sua presença se faz, Senhor, presente em nosso meio, porque já estamos sentindo o calor do Teu Espírito, do fogo do Teu Espírito, e que assim seja com todos meus irmãos que aqui estão, Senhor, os que vão ouvir, aqueles que estão, Senhor, em todos os lugares dessa terra, Pai, que um momento ou outro ouvirão, que seja, Pai, para exaltação, para a glória, para a honra do Senhor, esse santo culto de hoje. Em nome do seu santo Filho, nosso Senhor Jesus, eu louvo e engrandeço. Amém. Glória a Deus. Irmã Adriana. Amém, glória a Deus, aleluia, paz do Senhor Jesus, irmãos. Vamos louvar então o nosso Senhor nesse momento. Ó Papai querido, nós te louvamos, te engrandecemos o nome, ó Pai. Toda adoração seja dada a ti, Senhor. Eis-nos aqui, Papai. Perdoa, Papai, em nome de Jesus, os meus pecados, em nome do Senhor Jesus. Perdoa-nos, Senhor, os pecados. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Se te ofendemos, se fizemos algo nesse dia, Pai, nos perdoe, em nome do Senhor Jesus. Mas que o Senhor receba toda a nossa adoração, toda a nossa gratidão neste louvor, nesse momento, Senhor. Amém. Aleluia. Cante assim, meus irmãos. Para que entre o Rei Jesus, o Rei da Glória, eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei Jesus, o Rei da Glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei Jesus, o Rei da Glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração
para que entre o Rei Jesus, o Rei da glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei Jesus, o Rei da glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração. Quem é o Rei da glória? Quem é? Jesus, Jesus, Ele é o Rei, Ele é o Rei. Quem é o Rei da glória? Quem é o Rei da glória? Jesus, Jesus, Ele é o Rei, Ele é o Rei. Oh Senhor, o Senhor é o Rei, Jesus. Aleluia. Para que entre o Rei, convida Ele, Jesus, o Rei da glória. Eu abro meu coração, abro o coração, eu abro meu coração para que entre o Rei Jesus, Jesus, o Rei da glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração. Quem é o Rei da glória? Quem é? Jesus, Ele é o Rei, Ele é o Rei. Jesus, Ele é o Rei. Oh Senhor, pode entrar, Jesus, pode entrar e fazer morada. Nosso coração é teu, Senhor. Nosso coração é teu. Senhor, nós entregamos a Ti, Pai, as batidas deste coração, porque é para Ti, meu Senhor. Somente para Ti, Senhor. Esse Rei da glória. Para que entre o Rei da glória. Não há Deus maior. Não há Deus melhor. Não há Deus tão grande como nosso Deus. Não há Deus maior. Não há Deus melhor. Não há Deus tão grande como nosso Deus. Criou o céu, criou a terra, criou o sol e as estrelas. Tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou para o seu louvor. Ele criou tudo para o louvor dele, para o seu louvor. Para o céu, para o seu louvor. Não há Deus maior. Não há
Deus melhor. Não há Deus tão grande como nosso Deus. Não há Deus maior. Não há Deus melhor. Não há Deus tão grande como nosso Deus. Ele criou o céu, criou a terra, criou o céu, criou a terra, criou o sol e as estrelas. Tudo ele fez, tudo criou, tudo formou para o seu louvor, para o seu louvor, Senhor, para o seu louvor, para o seu louvor, Senhor, para o seu, para o seu, para o seu louvor, para o seu, para o seu, para o seu louvor. Aleluia, Jesus. A Ti toda honra, toda glória, toda adoração, Senhor. Perdoa, papai, se nós não conseguimos entregar o nosso melhor, mas Tu conheces o nosso coração. Pai. É para Ti, Senhor. Nós ofertamos a nossa vida em Teu altar, Senhor. A Ti toda honra e toda glória. Amém. 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 Glória a Deus, irmã Adriana. Deus abençoe, irmã. Glória a Deus. Irmãos, o Senhor trouxe algo para passar para a igreja. E eu saltei, irmãos, fui fazer a preparação, orar ao Senhor, consagrar. E um momento algum, contando aqui para os irmãos, que nós temos que ser verdadeiros, sinceros e não ser hipócrita, irmãos, né? Falar o que realmente aconteceu. Se a gente errou, confessar nossos pecados, se a gente desviou, procurar voltar, ser sinceros, porque aparente aos olhos do Senhor, nós somos transparentes, nós temos que ser transparentes, né, irmãos? Ninguém esconde nada do nosso Deus, porque Ele formou o nosso coração, Ele nos formou, então Ele nos conhece melhor do que nós mesmos, né? Então, irmãos, o Senhor trouxe na linhagem da palavra, e eu fui sair fora um pouco, o Senhor volta lá, é lá que eu quero que você passe para minha igreja hoje. Então, irmãos, se os irmãos puderem pegar em Sonfonias, o livro de Sonfonias, no capítulo 1 e no versículo 6. Ao longo do aprofundamento, irmãos, de tudo que vai passar, vai ser passado hoje, né, que o Senhor fez sentir de ministrar, tem muitos capítulos, a palavra de Deus, ela é profunda, né, ela é o alicerce, só que o Senhor, ele fixou nesse ponto o dia de hoje, para a igreja, amém? Então, se os irmãos puderem pegar em Sonfonias, no capítulo 1, no versículo 6. Esse versículo vai ser o chave, porque se a gente for ver ao longo da palavra do Senhor, tem muitos que ressaltam o que vai ser passado hoje, amém? Então, vamos ler, irmãos. Sonfonias, capítulo 1, versículo 6. E os que deixam de andar em seguimento do Senhor
e os que não o buscam ao Senhor, nem perguntam por ele. Vamos reler de novo, irmãos? E os que deixam de andar em seguimento do Senhor, e os que não buscam ao Senhor, nem perguntam por ele. Amém? Ao longo da palavra, irmãos, da palavra de Deus, ela é bem profunda. A gente vê que em Provérbios 21 também relata, né, irmãos, que a nossa vida foi feita de escolhas ao longo do nosso dia a dia, né, irmãos? A pessoa que se desvia do caminho, da sensatez, na Assembleia dos Mortos permanecerá, dizem em Provérbios 21, 16 também. Então, irmãos, ao longo dos capítulos da palavra do Senhor, tem muitas ressaltação nessa área. E só que hoje, irmãos, o Senhor me trouxe algo muito profundo, queria compartilhar com os irmãos. Entra na comunhão, irmãos, coloca teu coração, procura conectar o teu pensamento com o Senhor, se desliga de tudo lá fora. Começando assim, irmãos, essa palavra, ela nos diz o quê? Que se a gente deixar de andar em seguimento do Senhor, que é a primeira parte, quer dizer assim, irmãos, ao longo da trajetória, das gerações, o Senhor foi escolhendo os seus, o Senhor foi ungindo, o Senhor foi separando o teu povo, o povo escolhido, um povo diferente, um povo para mostrar na terra, irmãos, que a graça dele é o melhor, é a melhor escolha que a gente possa estar fazendo ao longo da nossa vida. Porque podemos perder tudo, irmãos, tudo, mas nunca a graça de Deus. A gente nunca escolher, nunca perder a graça de Deus devido a uma escolha que não foi a direção do Senhor para a nossa vida. Em momento algum, irmãos, que ao longo da nossa vida, ao longo do momento que a gente nasce, no momento que a gente vai ali para criança, vai ali para a juventude, adolescência, juventude, vai indo, irmãos. Quando chega uma idade, nós teremos que fazer escolha, né? Então, não é diferente com todos os personagens bíblicos que o Senhor escolheu e separou ao longo das gerações, né? E foi assim. Então, irmãos, um exemplo que vamos dar aqui na palavra, para que os irmãos entendam o que o Senhor quer passar hoje. Primeiramente, os que se desviam dos caminhos do Senhor. Vendo os personagens bíblicos, os reis que tinham chamado na altura, que tinham chamado a mais, foram ungidos. E pessoas, irmãos, que conheceram, tiveram mesmo a oportunidade de fazer parte do povo de Deus, do povo escolhido, né, nessa terra. Por exemplo, o rei Acabe, irmãos, dando um exemplo. O rei Acabe, ele foi um grande rei que reinou, né? Reinou ali, foi um reino próspero, ele reinou e foi um reino próspero. E devido à escolha, né, o pecado que ele pecou, né, contra o Senhor, que, que ele queria a propriedade de Nabote, né, que pertencia, né, um israelita que esse irmão era israelita, ele tinha uma vinha muito próspera, né, muito bonita, e Jezabel queria aquela propriedade para Acabe, né? Então ela fez isso, ela mentiu, ela conseguiu testemunhas para incriminar aquele justo, né? Nabote era um homem justo. E Acabe pecou como? Ele pecou porque ele queria propriedade que não pertencia a ele, né, irmãos? Ele foi ouvir a esposa dele, que era idólatra, e decidiu conseguir a propriedade que era de outro, que não era, não pertencia a ele. E ele fazia parte, ele reinava, ele era um rei, ele fazia parte do povo de Deus. E assim, irmãos, com o pecado dele, ele desviou dos caminhos do Senhor, devido à escolha que ele fez através até da esposa, porque era uma esposa que não temia Deus, né? Ela não sabia o que era temer a Deus, né, irmãos? Ela decidiu seguir os deuses dela lá. Então ele já,
nessa parte ele já foi na desobediência ao Senhor. E a palavra diz o quê? Temos que ser obedientes ao Senhor, né? Obedecê-lo. Ele prefere mais a obediência do que o sacrifício. Então, irmãos, os que se desviaram do Senhor, rei Acabe foi um que nessa parte ele pecou contra o Senhor, né, irmãos? Ele se desviou. E a morte dele, irmãos, e a morte do rei Acabe foi um dos. E ao longo do reinado dele, que foi um. Ele pegou um reinado próspero, né? Do pai. Ele foi um dos piores reis de Israel. Acabe, ele pecou também nessa parte, irmãos, por perseguir os profetas do Senhor, junto com a sua esposa. E até considerava o nosso irmão, o profeta Elias, um inimigo público. E esparramava que Elias ameaçava o reino dele. E isso, irmãos, a morte de Acabe foi ali ele sofrendo, né, um ataque numa batalha ali, né, contra os assírios, né, na batalha de Ramote e Gileade, e uma flecha, né, uma flecha sírica atingiu, né, em cheio, né, acertou ele em cheio, que ele estava ali se disfarçando de rei comum, né, com roupas comuns, né, um rei comum, e essa flecha veio que ele foi, né, por campo, mas na verdade ele já tinha sido profetizado, né, pelo profeta, né, pelo profeta Elias, que os cães lamberiam o sangue de Acabe, no mesmo lugar onde lamberam o sangue de Nabote, daquele justo que ele, né, ele condenou à morte. Então, irmãos, e ao longo da geração dele, os filhos de Acabe também seguiram os maus caminhos, né, do pai, e todos foram mortos. Então, ali ele foi se desviando. Não diferente, irmão, do rei Jeoaquim, de Judá, que ao longo do reinado, irmãos, dos reis que tiveram em Israel, teve 19. O último foi Oséias, dos reis. Depois veio os juízes, né? Aí veio os juízes. E depois eu passo os irmãos pesquisar, os irmãos sabem o nome dos juízes que teve, né, irmãos, ao longo do tempo depois da monarquia, né? Então, irmãos, falando bem assim, o rei Joaquim também foi o rei de Judá, ele reinou e foi derrotado pelos babilônicos, né? Ele foi arrastado com correntes, morreu em seu caminho para a Babilônia, né? Que ele foi, né, levado para a Babilônia, morreu no caminho. Como que foi que Joaquim pecou, irmãos, e desviou também dos caminhos do Senhor? Qual foi o pecado que levou ele à ruína, irmãos? É ao destruir a palavra de Deus. Ele pagou severamente pela arrogância, né? Que deixou subir a arrogância e devido de ser acusado de idolatria por cultuar deuses pagãos. Porque ele via o povo se corromper, irmãos, ele como rei, ele tinha que dar o mandato, né? Irmãos, vamos voltar para o nosso Deus, né? Nós éramos escravos e esse nosso Deus nos libertou, vamos voltar para o nosso Deus, que ele é um Deus único. Não, irmãos, ele se corrompeu também na parte da idolatria, e ao destruir as palavras que Baruque escrevia de Jeremias, né, para alertar o povo se voltar para o Senhor, porque ali o povo já tinha se corrompido, né, irmãos? Já estavam adorando deuses pagãos, já estava se prostituindo, né, irmãos, com outros deuses, com outros costumes, que não foi o que o Senhor determinou e disse na lei que deu a Moisés, né? Então, irmãos, essa parte de se corromper, irmãos, prostituir com o mundo, é algo muito perigoso, é algo de desviar dos caminhos do Senhor, é muito perigoso, irmão, tem que ter muito cuidado, porque ultimamente, irmãos, tem os relatos dos nossos irmãos na palavra, das ciladas, né, do adversário para pegar o povo de Deus, para derrubar, para
para ir à ruína, para o plano de Deus não prosseguir, porque o Senhor Jesus tinha que nascer numa linhagem santa, numa linhagem natural, linhagem santa de Deus. Então, o Senhor foi trabalhando de maneira gloriosa, irmãos, ao longo do tempo, para prevalecer o povo santo, para que o Senhor Jesus viesse para cumprir a promessa. E assim, irmãos, o rei Joaquim se afastou, né, na idolatria, assim como todo o povo que foi exilado para a Babilônia. Então, irmãos, e ele assim pecou contra o Senhor. Logo depois, o filho dele veio, o filho Joaquim, né, veio, reinou por 3 anos. Ele desagradou o Senhor também. Ele, ele chegou a desagradar o Senhor, né? E ali na derrota do pai dele pelos babilônicos, né? Caminhando ali, arrastado, ele já tinha desviado de todos os preceitos do Senhor, dos caminhos do Senhor. E assim, com a sua arrogância, o Senhor foi e mostrou quem era soberano, né, irmãos? Na vida daquele que se fazia, que era parte do povo de Deus, ali ungido e rei. Assim como o filho dele, ele reinou por 3 meses, foi levado cativo no exílio para Babilônia, onde passou o resto da sua vida, né? Fez mal aos olhos do Senhor. E Zedequias, o tio, que depois, né, ele foi reinar, os irmãos veem ali em 1 Reis 22, 37, não vou ler para não ficar tão comprido, irmãos. 1 Reis 22, 37, 38, os irmãos vão ver ali essa parte, né, do rei Acabe. E lá em Jeremias, né, irmãos? Os irmãos vão ver essa parte aí do rei Joaquim, né? Do rei Joaquim, do rei Joaquim, que foi o filho, e depois do rei Zedequias. E tantos outros, irmãos, que a palavra relata que fez mal aos olhos do Senhor, sendo 19º reis na monarquia. E muitos se corromperam, irmãos, fazendo parte do povo escolhido de Deus, do reino de Deus. E assim, como que Zedequias também fez ao mal aos olhos do Senhor? Como que ele fez, irmãos? A palavra fala que ele se rebelou contra os babilônios, os babilônicos. Ele se revoltou contra o rei Nabucodonosor, que o rei Nabucodonosor, Deus usou dele, irmãos, para trazer juízo para o povo se voltar para o reino de Deus, para a presença do Senhor. Então, ele fez aliança, no momento como ele abriu a boca, ele fez aliança, ele jurou ali pelo nome de Deus, que seria um aliado, né, de Nabucodonosor, dando a continuidade ali dos, dos, dos impostos, das coisas, prestar conta à Babilônia, porque daí já fazia parte, né, ali da Babilônia, né, que era Nabucodonosor que já tinha sitiado ali a cidade, né, de tantos 20 anos Jeremias falando, o povo se voltar e se arrepender, e o povo mesmo assim se rebelou, irmãos. E não foi diferente com os que estavam ali, os reis, que deveriam direcionar o povo, e mesmo assim eles se corromperam, se desviaram do caminho do Senhor, da vontade de Deus, da vontade que Deus tinha para eles. Já pensou, irmão, se eles não tivesse acontecido, né? Eles não teriam ficado no exílio 70 anos, mas se corromperam com a idolatria, os deuses pagãos, os costumes que não agradavam o Senhor. E Zedequias foi um rei que se rebelou, né, contra o rei Nabucodonosor, e não jurou, irmãos, não cumpriu o juramento que ele fez, né, diante de Deus, a Nabucodonosor. Então, ele seria seu aliado. Ele foi, irmãos, como ele pecou? Ele pecou como? Ele pecou se rebelando, não, ele não, ele não foi um homem de palavra, ele foi teimoso, irmãos, e ele não se arrependeu para voltar para a presença do Senhor, o nosso Deus de Israel. Ele foi teimoso, ele foi rebelde. Então, irmãos, a palavra diz, irmãos, que o único dos reis, assim como que foi fiel, um rei que foi fiel a Deus,
que ele começou a reinar sobre o reinado de Judá. Com 25 anos, ele reinou durante 29 anos em Judá. A Bíblia fala, irmãos, que ao contrário do seu pai Acaz, Ezequias foi um rei fiel a Deus. Ele se apegou tanto ao Senhor, que foi foi o que fazia o que era reto aos olhos do Senhor, e se apegou ao Senhor, se apaixonou pelo Senhor. Então, irmãos, e fala também que outro rei que se rebelou contra o Senhor, que não obedeceu, que desobedeceu ao Senhor, que se rebelou, foi o rei Saul, né, irmãos? O rei Saul, ele se desviou do caminho do Senhor. Aí Saul, ele se desobedeceu ao Senhor, e ao desobedecer, irmãos, Saul teve seu reinado cancelado por Deus. Pelo próprio Deus foi cancelado. No entanto, que Samuel falava, tinha dó dele e tudo, o Senhor falou, por que você tem dó dele? Se eu não tenho. Então, irmãos, e o que faltou em Saul? Arrependimento também, igualmente Zedequias. Zedequias foi orgulhoso, ele não se arrependeu. Ele era teimoso, igualmente Saul e todos os outros reis, né? Que o orgulho subiu, a arrogância subiu ao coração, a cabeça, a mente, a alma tomou conta, irmãos. E o poder subiu à cabeça. Então, pela falta de arrependimento, Saul foi à ruína também. Ele desobedeceu ao Senhor, a ordem do Senhor, que era para ele exterminar os amalequitas, e ali ele não o fez, né? Com o mandato de que o último juiz, que foi Samuel, né, irmãos? Depois da monarquia, dos reinados, depois de 19 reis em Israel, Samuel veio os juízes, né? Que o reino de Israel desapareceu com a invasão assírica, né? Em 1700, os irmãos pesquisam lá, foi em 1721 a.C., que o território foi devastado, né, irmãos? Então, ali, aí depois veio os juízes, né? Veio todos os juízes, né, irmãos? E, então, irmãos, o que o Senhor está querendo falar hoje com a igreja? Qual é a palavra mais aqui que o Senhor quer falar hoje para essa igreja, irmãos? Quer dizer, irmãos, que ao longo do tempo, das gerações que o Senhor vem trabalhando na vida que os mais tementes e fiéis personagens bíblicos também passaram por situações muito difíceis. Não é diferente no dia de hoje, que nós passamos por situações assim, irmãos, de às vezes que a gente acha que a nossa prova é maior do que a do irmão, a do outro. E assim a gente vai levando dia após dia, irmãos. Então, tem situações na vida da gente que acarreta e isso vai levando a gente a se afastar dos caminhos do Senhor, a se afastar da vontade de Deus, né, irmãos? Então, tanto na vida desses personagens bíblicos que teve essas provas, muitos não aguentou, muitos desviaram, né, devido ao momento ali, a prova do que estavam passando. Muitos se desviaram devido, igualmente, já relatei aqui, se os irmãos forem pesquisar, o orgulho subiu, a desobediência, não foram obedientes ao Senhor, não temiam o Senhor, e ali fizeram tudo que foi apraz ao seu coração, né? Se rebelou contra o Senhor. Que a rebelião, igualmente, Samuel relata que ela é pior que a feitiçaria, né? Se rebelar contra o Senhor. Igualmente, Lúcifer se rebelou. Então, irmão, haverá situação na nossa vida, o que o Senhor quer dizer? Que haverá situações na nossa vida para que a gente não se afaste do Senhor. O resultado pessoal, às vezes, da nossa vida, no nosso cotidiano, acontece nas nossas vidas muitas às vezes frustrações. Tem vezes que o dia é tão pesado que a gente chega frustrado no fim do dia, né? Às vezes sentindo raiva até mesmo da gente própria, eu deveria ter feito aquilo, isso. E passa cada pensamento, irmãos, que só o Senhor para ter misericórdia. E aí vem aqueles pensamentos, o Senhor não se importa comigo, por quê? Porque você queria aquilo daquele jeito e não era. E vai
e vai aquele pensamento, e o sentimento vem, aquele sentimento te abandona, muitas das vezes a gente pensa que o Senhor não está conosco, que a prova é muito grande, e vem, irmãos, aquela revolta, e se a gente não cuidar, irmãos, não repreender, aquilo toma conta, irmãos, toma conta da gente, do nosso interior, do nosso coração, e faz muita bagunça. Bagunça, nos bagunça e bagunça o que a gente tem planejado, o que a gente tem, porque a nossa vida tem que ser uma vida de escolha, irmãos. Ao longo, no começo que eu comecei a relatar, que a gente tem que ser, que lendo lá em Provérbios, a gente tem que ter uma vida de escolhas, escolher pelo Senhor. Tem as escolhas do mundo, que é o dia a dia, né? Que os trabalhos, as coisas que são para o cotidiano da gente, irmãos. Mas as escolhas, de vida mais simples até a maior, irmãos, tem que escolher muito, tem que ser muito importante, irmãos. Decidir, escolher, e escolher na parte, irmãos, no espiritual, para zelar, para que o coração não se corrompa, para que não caia na presença do Senhor, escolher pelo Senhor, né? Então, irmãos, por exemplo, tem situações na palavra dos fiéis do Senhor, igualmente Moisés e Elias, que haverá muitas situações que nós vamos nos sentir assim, em momentos, irmãos, abandonados, que o Senhor não está cuidando de nós não vamos sentir a presença do Senhor, porque das vezes a gente acorda e está ali pela fé, né, irmãos, orando, e aí o Espírito Santo de Deus vem nos acalentar, e ele vem ministrar. Mas tem vezes, irmãos, que a gente faz aquela oração ali, e eu falo, Senhor, eu quero sentir sua presença, eu quero te sentir durante o dia. E acontece até mesmo, irmãos, com aqueles que eram fiéis, íntimos do Senhor, acontece isso. E muitas das vezes a gente se sentir isolado, não sentir a presença do Senhor, mas igualmente os nossos irmãos da palavra, os que se desviaram do Senhor, que é por prova, e para que a gente não venha cometer, irmãos, esses mesmos erros. Moisés mesmo, irmão, Moisés, Elias fugindo de Jezabel correndo, ele estava numa situação ali, irmãos, só pela misericórdia do Senhor. O Senhor que teve que ir lá chamar Elias para fora, né? Como a irmã relatou aquele dia na ministração. E eles passou por período, irmão, que se sentiu distante de Deus. Moisés ali no meio do deserto estava cansado de tanta reclamação do povo, de luta que passava no deserto. E teve uma hora que ele chegou no Senhor e falou: eu não vou levar esse povo sozinho. Essa responsabilidade é demais para mim. E pediu para o Senhor matar, irmãos, matar ele, de tanto que a responsabilidade era tanta. E lembrar os irmãos que o Senhor, ele é o nosso sustento, que se não fosse o Senhor sustentar Moisés ali, Moisés não teria resistido, irmãos. E aí, para quê? Para que a gente não se. O Senhor sustentou Moisés, sustentou Elias, sustentou muitos outros. E os juízes que governaram, irmãos, os juízes que governaram ali Israel, quantos e quantos no momento da demanda, eles chegavam ao extremo, ali nos pés do Senhor, rendidos, igualmente Davi, quando se jogava, né? Se entregava por completo à mão do Senhor. E os juízes ali, que depois da monarquia veio reinando, muitos foram fiéis, mas teve também aqueles que se desviaram dos caminhos do Senhor, mesmo conhecendo o Senhor, mesmo vendo os milagres, irmãos, mesmo vendo as maravilhas do Senhor, desviaram dos caminhos do Senhor. Então, irmãos, isso é muito importante. Eva e Adão e Eva, irmãos, o que aconteceu com a Eva? Tendo a intimidade de ouvir o Senhor, que toda tarde o Senhor passava lá e para ver como ele estava, e ela foi enganada, irmãos. Irmãos, é muito sério a gente se afastar e procurar, irmãos, temer o Senhor para que a gente não venha se desviar do caminho do Senhor. Igualmente muitos aqui que não fizeram o que era reto aos olhos do Senhor. E olha a morte que muitos teve, né? Um arrastado,
O outro foi o olho furado, Zedequias. O outro, ele se matou no campo de batalha, que foi Saul. Irmãos, o outro, né, morreu no exílio. Santo é o Senhor, irmãos. Quantos? Mas não é isso a palavra, irmão, não é para pôr medo, não. É para dizer para os irmãos, para que a gente venha servir o Senhor com alegria, temendo ao Senhor, obedecendo o Senhor, meditando na lei dele dia e de noite. Glória ao nome do Senhor. Essas escolhas, das escolhas mais simples, irmãos, da vida, da nossa vida, que faz a diferença no reino de Deus, quando ele é escolhido para o Senhor. E não existe, irmãos. Quando a decisão, é muito importante quando a gente toma essa decisão de servir ao Senhor, de fazer parte do seu exército, do povo escolhido na terra. E o pensamento tem que conectar, irmãos, com a escolha. E a escolha tem que partir também da decisão. Você tem que, o pensamento vem, o Espírito Santo de Deus trabalha, e assim é ao longo de toda a nossa vida. O pensamento vem, cai no coração, e aí você pensa, aquele pensamento vem, cai no coração, e você vai e decide. É a mesma coisa, o pecado. O pecado é igual. A seta maligna vem e vem para que vá se desviar dos caminhos e você calcula bem. O Espírito te alerta, não. Aí você repreende em nome do Senhor Jesus. E aquela seta cai por terra como cinza. Então, irmãos, a escolha é muito importante para que a gente cresça espiritualmente na presença do Senhor e a gente decida por Deus. E assim a gente vai crescendo espiritualmente, preferindo ficar, né, e estar, né, nos caminhos do Senhor, com decisão, com atitude, né, irmãos, também. Temos que decidir e ter atitude. E não existe sorte ou fruto, irmão, do acaso. Não existe isso. É preciso a gente fazer uma escolha certa para alcançar um objetivo, irmãos. Então, irmãos, no livro também de 2 Timóteo 2:22, fala assim, fuja dos desejos malignos da juventude e siga a justiça, a fé, o amor, a paz, juntamente com os que de coração puro, que invocam o Senhor como irmãos seguidores de Cristo, e nos caminhos para frente e para trás, progrediremos ou regrediremos. Então, irmãos, cabe a escolha, a decisão e a atitude. Se a gente vai progredir nos caminhos do Senhor, perante os olhos do Senhor, ou se a gente vai regredir. Igualmente, esses reis aqui, irmãos, que o Senhor pediu para dar exemplo, reis aqui, irmãos, Saul, Zedequias, Joaquim, Joaquim e outros mais, que na palavra fala, Acabe, quantos e quantos desviaram dos caminhos do Senhor. Então, irmãos, mesmo tendo, muitos teve intimidade, conheceram, muitos chegou a desviar, mas pelo arrependimento, e o Senhor conhecendo a intenção do coração, temendo ao Senhor, aquele pouco temorzinho que tinha, foi lá, se jogou e o Senhor perdoou, e está hoje no céu, que nós vamos ver no céu, reencontrar no céu. Quantos, Salomão, Davi, quantos outros irmãos, né, que fizeram mal aos olhos do Senhor, mas se arrependeram. E por que que muitos olham assim, às vezes, irmãos, lê o Antigo Testamento, o nosso Deus era vingativo, ele matava. Não, irmãos, não matava, não. Ele dava a chance do arrependimento. Zedequias fala aqui que ele foi teimoso, ele não se arrependeu, Saul muito menos. Então, irmãos, aí Davi ele fez, mas ele se arrependeu, ele jejuou. Salomão se arrependeu ao fim da vida, devido ao desviar de tantas mulheres idólatras que ele teve, que ele acabou se desviando, né? Então, ao arrependimento, irmãos, ao desviar, irmãos, então é muito importante quando o servo de Deus prega, as servas de Deus prega, pecou, irmãos, vai nos pés do Senhor, se arrependa, se joga e fala, Senhor, perdão, Pai, eu pequei, me perdoa por amor do seu nome, em nome de Jesus. A importância, irmãos, do arrependimento é muito importante ao Senhor. Então, irmãos, então todo cristão verdadeiro, ele deseja ter
como que fazer, irmão, para desviar dos caminhos ruins, desses ataques que a gente vive hoje em dia, que hoje está pior do que Sodoma e Gomorra no tempo de Noé, irmãos? E que nós sabemos que os irmãos muito bem sabem que estamos chegando ao fim dos dias. Todo cristão verdadeiro, irmão, deseja ter uma vida de muita comunhão com Deus, ouvir, como, onde, seguir a voz do Senhor, ouvir a voz de Deus, ter uma fé inabalável, uma força para vencer o pecado, principalmente cumprir o chamado que Deus tem para cada um de nós. Esse desejo sincero, irmão, agrada ao Senhor, né? Esse desejo de uma vida de comunhão com Deus, de ouvir a voz do Senhor, de ter uma fé inabalável, de ser forte para vencer o pecado, de dizer não, tomar atitude, a decisão, conclusão ali, irmãos. Isso agrada aos olhos de Deus, ser sincero, né? Ser sincero, isso agrada o Senhor. Mas porque grande parte, irmão, dos cristãos não vive isso em suas vidas, né? Não vive, né, nas suas vidas. E isso atrapalha muitos crentes hoje em nosso tempo, irmãos. Né? Que é o que atrapalha mesmo nós, irmãos, são aqueles pecados pequenininhos, os pequenininhos, que existe alguns pecados, irmão, que nós enxergamos como pequenos, né? Mas aos olhos de Deus não existe pecado pequeno, pecadão. Um pecado, é pecado, ponto, acabou. Porque na visão, no testemunho do irmão que eu estava ouvindo, ele estava com Covid, ele foi diante do Senhor, falou, Senhor, os pecados pequenos. O Senhor falava, não existe pecado pequeno e grande. É um pecado só, porque Deus não se agrada do pecado. Então, irmãos, aqueles pecados que a gente vai deixando, irmão, fazer parte das nossas vidas e se tornando aceitável para nós. Muitas coisas, pecadinho que vão destruindo a nossa vida espiritualmente aos poucos, porque o Senhor, ele não tolera, o Senhor não tolera o pecado, não existe pecado grande e pequeno, é tudo a mesma coisa, o Senhor não tolera pecado, porque ele é santo. Mesmo nós, irmãos, considerando assim pecado pequenininho, assim como, por exemplo, uma goteira pingando, 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 ela destrói ao longo do tempo, irmãos. Ela destrói, ela arruína, porque ali ela vai deixando o lugar umedecido, e ali vai, irmãos, destrói. O pecado pequeno é a mesma coisa, é como uma goteira. Então, esses pecados, eles vão nos afastando de uma vida abundante com Deus. Por exemplo, algumas mentirinhas, irmãos, que às vezes ao longo do tempo do dia a gente faz que nem percebe. É bom que a gente perceba assim, porque aí a gente já está no espírito ali conectado, peça perdão ao Senhor. Às vezes aquelas mentirinhas que a gente conta com frequência, aqueles olhares de intenção impura, irmãos. As fofocas, quando se reúne, às vezes vai ver aquela roda lá e já vai falando um do outro. A gente tem que vigiar muito, né? As brincadeiras de mau gosto, a falta de respeito com nossos pais, as nossas famílias, nossos familiares, nossos filhos. Temos que respeitar a palavra que não devemos tentar nossos filhos. Então, irmãos, e ouvir as nossas primeiras palavras, né, irmãos? Honrar com as nossas palavras, honrar com as nossas próprias palavras, né? Que ter vantagem, irmãos. Tem muitos que querem ter também vantagem em tudo. Esse é um exemplo, irmãos, mais ou menos os pecadinhos, fora outros que eu ainda não cometi aqui. Enfim, geralmente, irmãos, aquilo que a gente já sabe que é errado, mas insistimos em dizer, Senhor, um pouquinho aqui não faz diferença, ver só um pouquinho ali não vai fazer mal. Irmão, esses que atrapalham, sim, a nossa vida com Deus. E abre espaço, irmão, para outros pecados maiores, de outros pecados maiores e grandes. A Bíblia deixa muito claro, irmãos, que um abismo chama outro abismo. É sério, irmão, isso é muito sério. E esse abismo, muitos desses reis entrou,
Muitos desses reis foram, irmãos, nesses abismos, entraram nesse abismo e não, por a falta de arrependimento, da humildade, não conseguiram se voltar para o nosso Deus. Então, irmãos, a nossa vida também, irmãos, para gente que a gente vai vivendo ao longo do, do, dos dias, e a gente sabe que a gente já está no fim dos dias, na correria do dia a dia, irmãos. A gente tem encontrado assim, tem muitos irmãos assim que não quer um relacionamento sério com Deus. Eles colocam primeiramente na prioridade que não tem muito tempo, que não encontra tempo, e vai se dedicando às coisas do mundo, vai tomando conta, irmãos, do dia a dia da gente. Se a gente não vigiar, vai ter tempo que a gente não vai se planejar para estar na presença do Senhor. E muitos desses que vão se afastando aos pouquinhos, que isso aí é sorrateiro, e é aos poucos que vai se afastando. Muitos desses quase nem lê a Bíblia, ora pouco, não jejua, não pratica a obra de Deus, não evangeliza, não fazem questão de uma vida cristã que agrada a Deus, acaba sendo crentes daqueles crentes de fim de semana. E a falta de dedicação, irmãos, com uma vida com Deus, é muito perigoso, irmãos. E muitos têm se afastado, e muitos de uma vida, se afastado de uma vida abundante, têm se afastado. Infelizmente, irmãos, tem levado esse tipo de pecadinhos que a gente pensa que não vai e acaba sobreabundando, um abismo puxa outro abismo, tem afastado, irmão, levado muitos irmãos, muitos crentes a um terrível, irmãos, esfriamento. A gente vê o esfriamento no nosso meio, irmãos, entre irmãos aqui na minha mesmo que cidade onde eu moro. A gente vê assim, irmãos, crentes que por vestir ali tá tão frio na fé, irmãos, a ponto de ser religiosos, só aparência ali, a gente só vê aparência. A gente não vê assim como, a gente tem que ter muito cuidado, porque aí é um perigo, irmãos. E aí a gente já vê que no relacionamento, no conversar, tendo uma saudação, a gente já percebe a frieza, o esfriamento da fé daquele irmão. A gente, dentro do nosso ser, Senhor, tem misericórdia. Clama misericórdia, Senhor. Tem misericórdia desse irmão, Senhor. Traga de volta os teus pastos, o teu reino, a tua presença. Para que, irmãos, muitos atualmente deixou de estar na presença do Senhor, já não teme mais a Deus, né? Deixou de ser servos, amigos de Deus, atuantes, consagrados. Muitos já não tem mais essa preocupação. Isso entristece muito. Então, irmãos, e muitos assim, muitas das vezes a gente vai ao longo do dia, que é os pecados que vai se afastando, a gente faz os pequenos pecados que vai se afastando, um pequeno vai o grande, que diante dos olhos de Deus não existe pecado pequeno e grande. E a gente tem que ter também, irmãos, um planejamento na nossa vida. A gente tem que planejar. Todos nós sabemos, irmão, que a nossa vida, ela passa muito rápido. E se a gente não planejar, as circunstâncias decidem o que devemos fazer, irmãos. As urgências do dia a dia, né? Põe muitas coisas na urgência, em prioridade, irmãos, tomando conta de tudo, ela vai tomando conta de tudo. Então, irmãos, temos que planejar a nossa vida também, o nosso dia a dia com o Senhor. Realmente nós estamos aqui planejando esse horário para estar na presença do Senhor. E se assim, se a gente não planejar, meu irmão, ter um tempo com a nossa família, com os nossos filhos, ter um tempo para o Senhor, reservar e planejar aqueles horários, aquele tempo, irmãos. Certamente, irmãos, certamente outras coisas tomarão conta desse tempo que a gente se deveria se dedicar, irmãos,
né? Que nós não planejamos estar com Deus, e outras coisas, tomando os lugares que deveria ser somente do Senhor, né, irmãos? Então, é mais ou menos essa parte, irmãos, que o Senhor está trazendo assim para mim passar para os irmãos, que ao longo dos anos, das gerações, teve muitos infiéis, muitos fizeram mal aos olhos do Senhor, mas também tiveram homens fiéis a Deus. Segundo a Bíblia, né, que teve os homens mais fiéis ao Senhor, Abraão, né, que foi o chamado por Deus para ser o pai, né, de uma grande nação. Moisés, glória a Deus, libertou o povo de Israel da escravidão do Egito. E Daniel, irmãos, Daniel permaneceu fiel a Deus, mesmo em meio à perseguição no exílio na Babilônia, ser perseguido, afrontado. E quantas das vezes nós não somos, né, irmãos, esse mundo de idolatria, esse mundo de labor, de luta. Eles não foram diferentes, eram homens comuns, mas temos que vigiar nessa parte, irmãos, quando estamos nos afastando de Deus. Então, irmãos, é uma parte assim que relatando para os irmãos, falando para os irmãos, que essa semana eu fui fazer uma parte ali na comum onde eu congrego, e o Senhor me trouxe uma visão de uns irmãos que eles estão se desviando do caminho do Senhor. Me deu uma tristeza, porque eles já obedeceram nas águas do santo batismo. E na noite o Senhor me trouxe uma visão de muito montolhos. O lugar lá é um salão de barbearia. E eu vi assim, irmãos, muito montouros, muita sujeira, muito lixo jogado no chão, um lugar abandonado. E o Senhor falava, vai virar o montouro, assim como virou a Babilônia, que o mar invadiu a Babilônia, por idolatrar ídolos. Assim como eu deixei Judá, Jerusalém, no montouro, porque se desviaram dos meus caminhos. Aqui ficará montouro. E eu vi aquele lugar tudo abandonado, irmãos, não tinha ninguém ali. E ali é um lugar muito movimentado. Entristeceu meu coração. Falei, Senhor, tem misericórdia, traz arrependimento a eles. Irmãos, se envolveram com muita coisa errada, com companhias que mundana, né, que não teme a Deus, que ainda não tem conhecimento da graça do nosso Senhor Jesus. E ali, irmão, entristeceu meu coração, o Senhor trazia essa visão à noite. Eu falava, Senhor, tem misericórdia desse jovem, Senhor, são jovens, irmãos. Isso que dói mais. E aí, irmãos, testemunho também que o Senhor me trouxe a trazer para os irmãos, para ter a importância, irmãos, a importância de servir ao Senhor, nosso Deus, Deus de Israel, Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Então, irmãos, de servir com sinceridade de coração, não ter medo, porque no passado foram muitos que saíram da presença do Senhor, fizeram mal aos olhos do Senhor, aconteceu o que aconteceu, mas que servimos ao Senhor com alegria, com amor, com dedicação, com sinceridade, em obediência. O Senhor prefere mais a obediência do que o sacrifício. E assim, irmãos, o Senhor trouxe outro testemunho para falar para os irmãos. Teve um irmão nosso, ele batizou, ele e a esposa, Deus chamou nas águas do batismo, eles fizeram um concerto com o Senhor, uma aliança. E ali, irmãos, tinha 3 anos que ele tinha batizado. E esse irmão, ele 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 estava ali 3 anos congregando, né? Ele, a esposa e tudo. E os pais dele são também crentes, né? Servos de Deus, serve a Deus. E um dia, irmãos, eu estava aqui em casa, o Senhor trouxe uma revelação dele. Eu estava na casa da mãe dele e o Espírito de Deus falava assim para mim, na cozinha da mãe dele, que sempre, todos os fins de semana, estão na casa da mãe dele, né? Na verdade, ele morava ali perto. E aí, irmãos, eu olhava na casa assim, não tinha ninguém. Aí chegava, a família chegava, de repente, naquela cozinha. E aí a voz do Espírito Santo de Deus falava assim para mim: Você está procurando o Luiz? Eu falei sim. Ele falou assim: Ele já foi recolhido. E eu fiquei olhando, falei: Ó, o pessoal acabou de vir do cortejo dele. Perdão. Aí, irmãos, eu abri o olho, fiquei assim olhando. Fui na viagem para lá, uma semana depois eu fui. Eu ficava olhando. Eu falei, Senhor, pode ser morte para o mundo, né? Deus, ele morreu para o mundo e nasceu na graça para ti, né?
E aí o Senhor foi trazendo, irmãos, foi passando o tempo. E aí eu não vi ele para passar aquilo. Quando foi, vim embora. Quando foi, mais ou menos uns 15, 20 dias depois, eu desci para lá. E aí o Senhor me visitava, falou, fala para ele, passa para ele que eu tenho para passar. Falei, tá bom. Eu disse, Senhor, então coloca ele na minha frente. Coloca as palavras para mim falar pro seu servo. Aí eu cheguei lá, irmãos, quando logo que eu cheguei, que eu ia entrando ali na minha, visitando minha mamãe, ele estava ali na porta, que ele estava na casa do pai dele, que é vizinho, e ali eu fui, saí do carro, fui saudar eles, saudei os pais, saudei eles, e aí, irmãos, todo mundo ali, tinha mais ou menos umas 9 pessoas, saíram tudo, só ficou ele, o Senhor deixou ele, a esposa e a mamãe dele. E aí, irmãos, paz Deus, irmãos, amém, amém. Paz Deus, irmã, amém, amém, irmão. Como você tá? Tudo bem? Tudo bem. E nisso, irmãos, ele já estava enfrentando um câncer. Deus permitiu um câncer no intestino dele. E o câncer, ele já tinha sido recuperado. Ele falou assim: Você viu, Maura? Eu me recuperei do câncer, eu fiz as químio, eu melhorei. Eu falei, e o senhor trazendo, fala para ele. E meus cabelos, irmão, do braço arrepiava inteiro. Eu falei, misericórdia, senhor. O que que eu vou falar para o servo de Deus? Aí o senhor falava, abra a boca que eu posso palavra. Aí o senhor, fui falando para ele, eu falei, mas irmão, glória ao nome do senhor. Mas o irmão sabia que quando o Senhor ele faz um concerto com uma alma, ele não permite a alma se prostituir mais com o mundo. Se possível, ele pega o irmão, ele pega esse vaso, esse instrumento dele, essa alma, ele leva para cima de uma cama, ele purifica, santifica, ele permite uma enfermidade, ele leva para cima de uma cama, purifica e leva embora, porque o Senhor não perde para Satanás. O Senhor não perde, ele põe para dormir mais cedo, mas ele não perde. Então, irmão, vou te dar um exemplo. Lá na cidade onde eu moro, tem um irmão que ele estava muito arrogante com a esposa. Conheço, Deus o recolheu. E aí, irmão, ele viveu 12 anos acamado, porque ele começou a humilhar a esposa, a serva de Deus. E o Senhor mandou na palavra: Pedro, Pedro, você está muito arrogante. Eu vou dar uma espremida em você. Nisso, começou uma dor na perna dele, foi pro corpo, foi isso, tá lá, irmãos. Ah lá, irmão, ele na cama, acamado 12 anos. Quem cuida dele? A serva de Deus. Aquela que ele humilhou, desprezou, que deu filhos maravilhosos. Todos servem a Deus. Então, irmão, Deus não perde para Satanás. Deus não perde. Ele permite a enfermidade, leva para cima de uma cama, purifica, santifica e leva embora. E ele põe para dormir mais cedo se precisar. Irmãos, ele encheu o olho d'água, a esposa dele entendeu. E aí eu falei, Deus abençoe, paz Deus. Fui lá para onde eu tinha que ir, né? Que a gente tinha acabado recém-chegado lá. E passou, irmãos. Passou, isso foi mês de agosto. Eu fui, depois eu fui o começo do. Foi mais ou menos um mês depois, mês de outubro, uma coisa assim. Então, irmãos, passou o fim do ano, chegou o fim do ano. Agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Dezembro chegou o fim do ano, 4 meses depois. Eu fui para lá, chegou lá, a esposa dele falou: Maura, ora para o meu esposo, ele foi internado para Maringá. O câncer voltou com força e voltou, só que não voltou no intestino, voltou no fígado. Foi para o fígado, foi para Maringá fazer cirurgia. E lá ele tá, e ora, o Senhor falava no meu coração, falava assim: ele já é meu, eu já vou, já estou purificando, eu já estou purificando ele para levar para o meu reino de glória. Aí eu encheu o olho d'água, eu fiquei assim, eu falei, amém, irmã, eu vou estar orando. Só que eu não falava, irmãos, porque eu já tinha passado a parte. E aí, irmãos, o que que acontece? Passou quando foi comecinho do janeiro, Deus recolheu ele. E eu orava, irmãos, Senhor, conforta o coração da irmã, conforta o coração da sua serva, Senhor. Eles eram muito unidos, Pai. Conforta o coração dela, Pai. Só o Senhor pode confortar, é o lugar que o Senhor caminha o coração. E aí, irmãos, o Senhor me trouxe uma revelação naquela noite, eu orando, eu não fui, né, no cortejo dele, não deu para mim ir. Mas aqui eu orei o Senhor
E o Senhor me deu a revelação. O Senhor mostrava ele entrando na porta estreita, irmãos, que foi o batismo que você e eu entrou, da porta estreita, que é a revelação que o Senhor já me trouxe, de 2 anjos conferindo os nomes nas portas, uma porta estreita. A porta era tão estreita que a gente passava, abaixava a cabeça, passava de lado, de tão pequenininha que a porta era. E aí, irmãos, ele fez um concerto com o Senhor nas portas ali, nas águas do Santo Batismo. E ali ele entrava na revelação nessa porta e tinha aquele lugar maravilhoso, irmãos, lindo, lindo mesmo, lindo, maravilhoso. Igual a irmã Rita fala, as maravilhas, deslumbre do céu. E essa porta ele entrava, irmãos. E quando ele entrava, aí o Senhor, eu ouvia a voz do Senhor, que é a voz do Espírito. Deus falava assim: você tá vendo, Victor? Ele veio para a graça. Mas na verdade, olha lá para frente. Eu olhava, tinha um rio num lugar prânio, um lugar seco. E ali, irmãos, ele jogava uma vara para pescar os peixes. Os irmãos sabem que peixe é alma. Ele pegava muitos peixes grandes. O Senhor falava: tá vendo? Se ele permanecesse na minha graça, perante a minha presença, ele iria pescar, fisgar peixes grandes, almas grandes para o meu reino, mas ele iria se desviar dos meus caminhos. Olha para trás, eu olhava, irmãos, ele estava entrando em um caminhão. A gabina do caminhão, irmãos, estava cheio de litro de pinga. E aí o Senhor falava, você tá vendo? Ele ia voltar a antigas práticas do passado, do pecado da onde eu tirei ele. Ele iria voltar a beber, ele iria voltar a fazer as coisas que não me agradam aos meus olhos. Ele iria voltar ao vício da bebida. E fora, dentro de casa, porque dentro de casa ele iria ser pior com a esposa. E assim o Senhor ia trazendo, irmãos. Aí passou aquela revelação, eu falei, Senhor, o que o Senhor está falando? Meu Deus, que é isso, Pai? Passou, irmãos, passou mais ou menos uma semana, uns 15 dias. O Senhor trouxe a mesma revelação. Aí no final o Senhor já deu o entendimento por completo. Ele passou assim, ele fez um concerto. E o Senhor falou assim: eu trouxe para o meu reino de glória, para não se corromper, para mim não perder, porque eu não perco para Satanás. Então, irmãos, quando foi dias depois, agora há poucos dias, agora há pouco tempo, desci para lá de novo e estava passeando com a cachorrinha da minha mãe na rua, né? E, e passei em frente à casa que era da sogra dele, da irmã, né? Que Deus também recolheu. E aí, irmãos, tava a cunhada dele lá, que também é irmã, muito temente a Deus, serva de Deus. E ela veio, me abraçou e ficamos ali conversando. Ela falou, irmã, você viu o que aconteceu com o Luiz? Eu falei, sim. E ali ela falou assim, você sabe porque o senhor recolheu ele? Eu falei, sim. Ela regalou um olho, irmãos. Ela falou assim, você sabe? Eu falei, sim, o senhor trouxe. Eu passei para a mãe dele porque o senhor recolheu ele. Ela falou, não, a minha irmã ficou sabendo, mas essa parte, e aí o senhor já pediu para fazer visita para a esposa viúva dele, né? Aí, irmãos, aí ela me abraçou, ela falou, o que que foi, irmã? Aí eu falei, ó, irmã, o senhor revelou para mim que recolheu ele porque ele ia voltar às antigas práticas, ele ia voltar a beber de novo e iria ser bem pior dentro de casa para a esposa. Então, o senhor resolveu recolher para não perder a alma dele, para não perdê-lo. E aí, irmãos, ele tinha 44 anos, irmãos. Ele tinha. Então, irmãos, aí ela começou a chorar, ela falou: irmã, veio um irmão lá do Mato Grosso que visitar, minha mamãe ainda estava viva. Minha mamãe estava viva. Deus pregou para ele estava aqui, Deus usou do servo de Deus e falou assim para o servo de Deus: falou, ó, se você voltar para trás, eu vou ter que te trazer para minha presença. Eu vou ter que te recolher. Não volte para trás nas antigas práticas, porque eu te tirei do lamaçal, te purifiquei e te santifiquei. É para você trilhar nessa peleja, marchar nos meus caminhos, caminhar na minha retidão, nos meus caminhos santos. Não é para voltar para as práticas. Se você resolver voltar para a prática antiga, eu vou ter que te recolher. Então, irmãos, o senhor foi bem claro. E aí quando foi depois, ela foi confirmando, né, todas as coisas que o Senhor estava trazendo e testificando ali. Irmãos, servir a Deus
é um caminho muito, muito santo, santo. Se a gente vier a desviar dos caminhos do Senhor, às vezes pelas pequenas práticas, né, as pequenas fraquezas, as falhas do dia a dia, que a gente tenha a humildade, a sinceridade de coração, se aquebrantar, porque o Senhor não aguenta um coração aquebrantado, se voltar para Deus, se voltar por completo, pedir perdão ao Senhor e fazer as pazes com Deus. Então, irmãos, é muito sério, é muito santo esse caminho. E a gente não tem que estar brincando de ser crente, mas ser um crente fiel, um crente obediente, um crente sincero perante os olhos do Senhor, que ninguém faz barganha com Deus, irmãos. Então, irmãos, ali Deus viu que ele ia se perder e o Senhor recolheu. Só que a mãe dele, irmãos, falava, Deus recolheu porque ele é uma alma, ele estava preparado. Eu falei, bom, foi isso que o Senhor trouxe, irmã, mas isso é para confortar teu coração. Ele já está nos braços do Senhor esperando a trombeta soar. Então, irmãos, a gente tem que ser seguidores de Cristo, caminharmos na frente, não para trás, irmãos. Progredirmos, né? Progredirmos, não regredir, né? Podemos e não poder ficar parado, irmãos, no meio do caminho, né? Não parar no meio do caminho, ter um compromisso, assumirmos para a nossa vida um compromisso verdadeiro com Deus, né, na nossa vida inteira, com a vida inteira, orar, meditar na palavra de Deus, praticar o que aprendemos, que a gente está aprendendo todos os dias, com os anjos do Senhor ministrando, e quantas ministrações e quantos cultos nós já nos participamos aprendendo, irmãos. E seguimos a Cristo, irmãos, sabemos que todos os dias, né, surgirão na nossa vida, irmãos, proposta para te afastar ou para te aproximar do Senhor. Então, todos os dias a gente vive numa guerra, que a gente recebe todos os dias as propostas para se aproximar do Senhor ou para se afastar da presença do Senhor. Então, precisamos fazer as escolhas certas, irmãos. E para vigiar, para não se corromper, e dar fruto, né? Ao longo dos dias, que farão toda a diferença na nossa escolha, irmãos. Do dia após dia. Quando Jesus esteve aqui na Terra, ele decidiu agradar ao Pai e fazer a sua vontade. E é assim que nós temos que imitar o Senhor Jesus, né? E não havia ali naquela época que ele veio, o Senhor Jesus, ninguém superior a ele. E mesmo assim, ele se esvaziou da sua glória e se fez servo. Glória ao nome do Senhor. Santo é Deus. Se fez servo, irmãos. Servo para servir o Senhor. Glória a Deus. E ao longo do tempo, irmão, do tempo que o Senhor ficou aqui na terra, ele provou para nós que nós podemos sim vencer o mundo, como ele relatou na, na ele relatou em João, nos evangelhos, que a gente pode sim vencer o mundo, porque ele venceu o mundo. E não é diferente conosco, irmãos. Nós temos uma arma muito poderosa na nossa mão, em nós, que nós não temos ideia, que é a presença do Espírito de Deus. A cobertura do Espírito de Deus. Se não fosse o Espírito Santo de Deus, a gente não estava nem vivo aqui para estar falando aqui essas obras, irmãos, esse relato. Então, fala também, irmãos, em 1 Pedro, fala em 1 Pedro, não, 2 Pedro 2:22. 2 Pedro 2:22. Fala assim, com eles aconteceu o que diz certo provérbios, e muito verdadeiro. O cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada volta a rolar na lama. E ali em Hebreus 10, 26, 27, 28, se não tiver um tempo para pegar depois e ver, dar uma lidinha. Quando a gente faz esse tipo de escolha, irmãos, de não querer mais saber de Deus, rejeitar Deus, não querer mais
fala que não resta sacrifício para os nossos pecados, irmãos. Então temos que ter muito cuidado, irmãos, nos dia a dia, na nossa demanda, no nosso dia a dia, né? Na correria aí do dia a dia, vigiar em tudo que a gente vai fazer, falar e agir, as escolhas que a gente vai tomar ao longo do tempo. Então, é muito importante, irmãos, a gente vigiar em tudo, em tudo, em tudo. Então, mesmo o Senhor Jesus sendo santo, ele sendo santo, se esvaziou da glória, ele assumiu sua condição como servo e foi obediente até a morte de cruz, irmãos. Para que hoje eu, o irmão, todos nós, irmãos, pudéssemos ter uma oportunidade de salvação. Então, o Senhor Jesus fez a escolha certa, e é isso que nós temos que fazer também, irmãos. A escolha certa. Por isso que Deus, nessa escolha do Senhor Jesus, que ele veio por um propósito, para cumprir a vontade do Senhor, cumprir a missão dele na terra. Deus o exaltou, a palavra fala, acima de todos, lhe deu o nome que está acima de todos os nomes, que possamos seguir, irmãos, o exemplo do Senhor. Viver o nosso chamado, viver o que Deus tem para cada um de nós, viver aquilo que Deus determinou a cada uma das nossas vidas. Na esperança, irmãos, que nossas escolhas e renúncias do dia a dia valerão a pena, irmãos. Valerão muito a pena as nossas escolhas e renúncias durante todo o dia após dia, um dia após o outro. Vai valer a pena e nós iremos, irmãos, finalmente reinar com Cristo, né? E o devido, irmãos, às escolhas do dia a dia, as renúncias e a correria do dia a dia, porque o Senhor, ele dá o que a gente planeja nosso dia, os horários de estar com a família, de estar na presença dele. Porque se a gente não fazer, irmãos, uma escala certinho, planejamento, Deus não se faz presente. O Senhor, ele é muito organizado. O reino de Deus, ele é puro, santo e organizado. No entanto, com as visões que Deus me dava, que eu ia nos salões, tinha muitos salões no céu. Então, o Senhor é muito organizado. Não estamos assim errado, irmãos, de caminhar, de correr na correria também do dia a dia, por exemplo, para nos manter, né? Para ter o que precisa, o que é necessário para nós sobrevivermos, né? Mas o reino de Deus, irmãos, também a gente tem que pensar, né? Pensar e repensar no reino de Deus, ter a escolha, a decisão certa e no momento certo a renúncia, que muitas das vezes muitos temem na renúncia, né? Que aí eu vou perder, mas na verdade ele nem imagina o que ele está ganhando. Então, muitos se esquecem dos compromissos, da correria do dia a dia, de ter uma vida espiritual, de viver o chamado que Deus tem para nossa vida, ter a responsabilidade, irmãos, como filhos de Deus, né? Essa é uma responsabilidade. Nós somos chamados filhos de Deus. E meio andando a esse caminho, a gente pense, irmãos. Calcula, reflita bem, que nós possamos refletir, irmãos. Que ao meio desse caminho todo que a gente está andando, na trajetória que a gente caminhou, desde quando a gente fez uma aliança nas águas do Santo Batismo, a gente está tendo umas escolhas e decisões e renúncias de uma vida avivada, de uma vida verdadeira e plena perante os olhos do Senhor em obediência, ou a gente está vivendo uma vida com aqueles pecados que foi relatado no fracasso, irmão. No fracasso de uma vida fazendo as coisas tudo no automático, não temendo ao Senhor, vivendo como, se dizendo, né, como servo de Deus, mas aparentemente, não na profundidade, na intimidade com Deus, um relacionamento profundo, né?
naquilo que nós fomos chamados para ser filhos de Deus. Filhos. E perguntar a nós mesmos, o Senhor está sendo a nossa prioridade, meu irmão? O Senhor está sendo a prioridade na sua vida, na minha vida? Na minha vida, eu estou me esforçando para caminhar. Pense e reflita, irmão, se as suas ações, se as nossas ações, irmãos, assim, está agradando aos olhos de Deus? Está agradando aos olhos de Deus ou não? Então, irmãos, é algo assim muito profundo que Deus trouxe hoje, que para que a gente venha, irmãos, a refletir, se a gente for fraquejar os lugares que às vezes a gente é convidado para muitos do mundo não entende, que é o chamado, que é servir a Deus, que é conhecer a graça de Deus, que é viver uma vida plena com Deus, que é ter intimidade com o Senhor. Muitos não têm, faz aqueles tipos de convite indecente, que venha, né, aqueles dardos para tentar desviar a gente dos caminhos do Senhor, e a gente reflita bem. Mesmo ali nos momentos mais ali que a gente está caminhando diante do Senhor, nos cotidianos, nas lutas, nas guerras, nas afrontas, em tudo. Se a gente vê, irmãos, tudo isso que acontece às vezes, a gente sai um pouquinho, acontece. E já pensou se é para algum lugar que a gente é convidado, tem muitos ali reunidos, muitos que não temem a Deus? O que, irmão, a gente não vai ver? O que a gente não vai ouvir? Porque muitos sabem que vê que a gente serve a Deus, decidiu, fez uma aliança, serve ao Senhor Jesus. Quantos ali percebe, faz comentários, é, comentários ao ar, joga ao ar palavras, palavras que vêm querer penetrar o nosso coração para pôr dúvida no nosso coração, para trazer o pecado, aquele pecadinho, né? Que a gente já até o Senhor já descartou, que o Senhor já aí vem e oferece uma bebida, um cigarro, às vezes vícios que o Senhor já tirou e já limpou. Igualmente fala aqui em 2 Pedro, o cão volta ao seu próprio vômito, a porca lavada volta a rolar na lama. Então, irmãos, que se não vem para acrescentar na nossa vida, a gente tem que tomar uma decisão e renunciar, falar, não dá, eu sirvo a Deus, sou servo de Deus, vivo uma vida com Deus, lá não dá para mim, não. Então, irmãos, temos que ter decisão, decidir e sermos posicionados em todo o longo da nossa vida. Quantas e quantas vezes eu já renunciei? Essa noite mesmo o Senhor trouxe uma revelação, que eu estava num lugar e eu via demônios soltando dardos inflamados malignos nos servos de Deus. E tinha um que tinha um tipo aquele negócio que fuma, que é argila. Ele soprava assim, irmãos, aquele negócio no rosto dos servos de Deus. E aqueles que estavam sustentados na palavra de Deus, numa vida santa, numa comunhão com Deus, uma vida em santificação, a vida no altar de Deus, não acontecia nada. Mas aqueles que estavam ali, mesmo sendo irmãos nossos, mas se afastaram dos caminhos do Senhor, os demônios faziam com eles o que queria. E ali, irmãos, eles tentavam me perseguir. Por quê? Porque eu estava tentando despertar aqueles irmãos que estavam ali dormindo e eles sopravam aquela fumaça, assim, era uma fumacinha que eles sopravam no rosto e nos ouvidos do, do que é os olhos, né, irmão, da alma, e os ouvidos que ouve, né, que é aí o que ouve, o que vê. Então eles soltavam aquela fumaça. Eu fiquei olhando, eu falei, meu Deus do céu, o que está acontecendo aqui? Eu via que era demônios, eu via aqueles demônios todos desfigurados fazendo essas coisas. E era demônio pequeno e demônio grande. Tinha de várias etapas, de vários níveis. Então, irmãos, é muito sério servir a Deus quando você diz sim ao chamado, quando você diz sim a Deus, você fez uma aliança com Ele nas águas do Santo Batismo. Honra essa aliança, honra esse chamado. Amém, irmãos? Que não viemos a desviar e nem fazer o que é mal aos olhos do Senhor. Mas que se isso acontecer,
a gente possa estar se arrependendo, um coração contrito, arrependido, jogado, se derramar, rendido à presença de Deus. E ali a gente se arrepender, um coração sincero, porque, irmãos, muitos vê, muitos que não vê, mas a gente que Deus às vezes dá revelações, a gente vê que nós estamos numa guerra espiritual constante. É dia e noite. Dia e noite. Então, irmãos, vamos ver o que a gente está fazendo perante os olhos do Senhor e refletir. Refletir com muito carinho, com muito amor. E tudo, irmãos, que nós fomos fazer para o nosso Deus, que possamos fazer com amor. Porque Ele, tudo, Ele recompensa aqueles que fazem, trabalham para o seu reino. Ele recompensa com galardões no céu. Ele se agrada. E ali, irmãos, nós não vamos ficar desamparados. E o Senhor, ele gosta de dar presentes. Além dos galardões, né, irmão? Além também da coroa da vida que nós vamos ganhar quando a gente chegar lá. É muito sério. O reino de Deus é real. Os anjos é real. É verdadeiro. Nosso Deus é vivo. E nesse momento ele está aqui ouvindo tudo. Está junto conosco. Eu tentei no começo da ministração, ao longo da preparação, o Senhor falou, não, volta lá na linhagem e conta para eles esses dois testemunhos, para que eles venham refletir, para que se não se afastem dos meus caminhos, não se desviem, porque estamos vivendo tempo de trevas, tempo difíceis. Então, irmãos, a única salvação, a nossa única salvação, que é o nosso refúgio, a nossa rocha, o nosso Senhor Jesus, é o nosso Pai. É nele que nós temos que segurar nas mãos, na orla do manto, segurar nele inteiro, irmão, e não largar, porque estamos vivendo tempos, tempos muito difíceis. Então, irmãos, esta é a palavra que o Senhor trouxe hoje para ministrar para os irmãos. Nós viemos a momento algum fazer o que é mal aos olhos do Senhor. Se chegar, a gente chegar a fraquejar, irmãos, tenha humildade, a humildade de reconhecer que errou, se arrepender, que ele é amor, ele é longânimo para perdoar. Oh, glória a Deus. Glória ao nome do Senhor. O Senhor se compraz de um coração arrependido e contrito na presença dele. Ele não aguenta, irmãos. Ele não aguenta. E já pensou, irmãos, a gente caminhando nessa terra, nessa vida, fazendo as escolhas certas, tendo as decisões corretas, decidindo, irmãos, progredindo, não regredindo, progredindo no reino do Senhor, caminhando segurado nas suas mãos. Irmãos, já pensou que o Senhor já não fala de nós no céu? Com o que ele relata, igualmente ele relatou a Daniel. Daniel era muito amado. No momento que ele se prostrou, o anjo já desceu, Gabriel já desceu com a bênção, com a palavra, com a revelação. E aí, ele no jejum ali, ele jejuou nos 21 dias, porque os tempos eram de prova, aquele lugar de exílio. O que aconteceu? O enganador lá, o territorial lá do príncipe da Pérsia, queria impedir o anjo de vir com a benção, de subir, de descer com a benção de Daniel. No céu ele já era reconhecido, irmãos. E nós somos reconhecidos no céu. Porque no momento que nós descemos as águas do santo batismo, o Senhor já fez uma aliança conosco. E ali nessa aliança, o Senhor os anjos já escreveram o nosso nome no livro da vida, reescreveram, porque nosso nome já está escrito desde a fundação do mundo. E ali, irmãos, Deus foi cuidando de nós através dos seus ministros, que a gente era criança tomando leitinho, e hoje nós já estamos comendo comida sólida igual a de hoje. Irmãos, e que possamos reconhecer que nosso grau com Deus, temos que ser não visitantes da igreja, mas participantes, amigos de Deus, irmãos. Que possamos chegar a um nível de intimidade com Deus tão grande
que Ele possa pôr um anel na nossa mão, o anel, aquele anel que, né, que de compromisso, um anel que você ali se posicionou, porque tem um tempo, né, irmãos, da gente fazer o concerto e ao longo do tempo Deus vai nos provando, Deus vai, através das provas, Ele vai dando nova unção, a gente vai subindo de degrau espiritual e assim o Senhor vai fazendo a obra, até a gente ser um varão perfeito, uma varoa perfeita, a imagem e semelhança do nosso Deus. Amém? Então, irmãos, era essa palavra hoje que o Senhor tinha para passar, com esses testemunhos, que seja para edificação, não para temer, não para ter medo, né? Que o nosso Deus, ele é amor, ele é longânimo, e o Senhor fez eu sentir de passar essa parte hoje para ver, irmãos, que a, a, o final daqueles que se desviaram do Senhor, todos morreram. Além da morte física, irmãos, tem a morte também espiritual, né? Porque pela desobediência, muitos, né, morreram no pecado, e a gente bem sabe para onde que vai, né, irmãos? Não precisa falar e relatar aqui. E quantos testemunhos o Senhor já deu para vários vasos daqueles que se desviam do Senhor aqui na terra, e fim daqui a caminhada nessa terra, né? A gente sabe para onde que vai, né, irmãos? Nós já sabemos, né? Igualmente do rico e Lázaro. Lázaro se dedicou, foi justo. E o rico, ele não se voltou para o Senhor, ele não se arrependeu. E quantos profetas na terra falavam para vir um arrependimento, para se voltar para o nosso Deus. Então, irmãos, e pensar bem que as nossas decisões é muito importante que a gente decide. Se algo que o irmão vai decidir, tem dúvida, irmão, vai orar. Ora, peça ao Senhor, mas não tome decisão no momento de aflição, no momento de angústia, no momento que o irmão está aflito, está ali nervoso. Para, vai na presença do Senhor, ora o Senhor, entrega na mão do Senhor, que o Senhor vai dar a direção. O Espírito de Deus vai direcionar o que fazer, aonde ir, o que dizer. Ele vai nos instruir, irmãos, em tudo, em tudo, em tudo, em tudo, em tudo. Então, irmãos, essa é a palavra de hoje, que seja para edificar a igreja, para que a gente, às vezes, ao longo das nossas escolhas, nós reflitamos bem as nossas decisões, a nossa escolha, se a gente não está se afastando dos caminhos do Senhor, se a gente está fazendo o que agrada aos olhos do Senhor, se a gente está fazendo aquilo que Deus realmente quer, porque muitas das vezes, irmãos, passam pensamentos, muitos a gente tem que provar os espíritos e pedir confirmação para o Senhor. Senhor, é da tua vontade? Dá uma revelação para mim, Senhor. Manda um vaso falar comigo. Manda um irmão mandar uma mensagem para mim para confirmar, Senhor, se é isso mesmo que o Senhor quer. Assim, irmãos, pede um sinal para o Senhor e o Senhor vai dar. Porque comigo é assim, quando eu estou em dúvida em algo, eu falo, Senhor, o que está acontecendo? Dá algo, dá uma direção, Senhor, o que eu vou fazer? E o Senhor vem, às vezes usa de dentro da nossa própria casa, algum que está lá do outro lado do mundo, manda uma mensagem, e é o Senhor respondendo, usando para responder a nossa pergunta, usando para nos abençoar naquilo que a gente também está pensando que às vezes não é, a gente não é do agrado de Deus, mas muitas das vezes o Senhor está nos presenteando e a gente não sabe, né? E às vezes a gente fala não. Temos que ter muito discernimento, irmãos. Discernimento, entendimento do Espírito, em verdade, do Senhor nosso Deus, para caminhar nessa terra, porque muitos dos chamados foram à ruína. Muitos daqueles grandes caíram na ruína por escolhas erradas, por não parar, não se voltar para o Senhor, se arrepender com um coração sincero, por muitos que se desviaram por poucas coisas e hoje vai falar do Senhor. Muitos irmãos, muitos, quantos testemunhos, irmãos? De eu chegar num lugar e tá irmãos, irmãs, eu olho assim, tá tudo igual, mundo e irmãos, tá tudo igual, não dá para você ver. E aí o Senhor visita meu coração e fala assim: saúda aquela minha filha, ela é tua irmã. Saúda ela, capaz de Deus. Glória ao nome do Senhor, irmãos. Quantas das vezes, a paz de Deus, irmã, ela regala os olhos, que ela tá de uma maneira que
ela já está desviada há muito tempo. E o Senhor fala assim, fala para ela que eu amo a alma dela, que ainda dá tempo, ainda dá tempo. Quantas e quantas vezes, irmãos? Então, irmãos, nosso Deus, ele é longânimo, ele é amor. Então, irmãos, vamos refletir bem que a gente está fazendo as escolhas certas, se nós estamos agradando, se nós estamos obedecendo de verdade o Senhor, ou se a gente está obedecendo aos desígnios da vontade, da nossa vontade, da carne, aquilo que nos favorece. Porque o Senhor, ele repreende aquele que ama. E muitas das vezes, irmãos, muitos correm atrás de profetas e de pessoas, mas quando o Senhor quer falar, ele manda a pessoa na porta da tua casa, igual já aconteceu comigo. Ou ele visita na madrugada e fala diretamente. Quantas vezes, irmãos, foi assim? Então, irmãos, isso é para refletir, para nós refletirmos se estamos caminhando conforme a vontade do Senhor, nossas decisões, nosso dia a dia, no nosso cotidiano, se nós estamos progredindo no reino do Senhor, né? No caminhar, espiritualmente falando, né, irmãos? Na presença dos olhos do nosso Deus. Estamos prestes aí a partir, embora, que possamos ser vigilantes nessa parte. Amém, irmãos? Deus abençoe, irmãos. Vamos meditar bem, se o Senhor está sendo a nossa prioridade e se estamos agradando aos olhos do Senhor. Amém? Vamos refletir um pouquinho e depois a gente volta. Amém? Aleluia, glória a Deus. Glória ao teu nome, Senhor, aleluia. Bendito és tu, Adonai, aleluia. Glória ao leão da tribo de Judá. Grande é o Senhor, muito digno de louvor. Aleluia, glória ao teu nome, ó Senhor. Sabemos, Pai, que os dias são difíceis, Senhor, são de trevas, Pai, sobre essa terra. E aí do céu o Senhor já revelou a tantos, Pai, os meus irmãos e irmãs, que o Senhor vê a gente como luz, Senhor, como lamparinas aqui nessa terra, tudo escuro e as lamparinas brilhando, os seus santos peregrinando e caminhando neste mundo, nessa terra. Possamos, Senhor, ao longo da nossa jornada, Senhor, nesta terra, do nosso peregrinar neste mundo, Senhor, de peregrinação, neste mundo, Senhor, que estamos transitando, Pai, que possamos, ó Pai, fazer o que te agrada, Pai, a todo instante, momento e segundo, para que as nossas lâmpadas, Senhor, brilhem mais e mais perante os seus olhos aí no céu. Que possamos, ao longo da nossa vida, Senhor, enquanto estivermos aqui, Senhor, caminhando como igreja, Senhor, como a tua eleita, a tua santa, a tua adornada, que possamos, Senhor, fazer a diferença, Senhor, nessa terra, nesse mundo. E que o lugar, Senhor, que o Senhor permitir a gente estiver, Senhor, que possamos fazer, Senhor, a escolha certa, na hora certa, no momento certo, falar aquilo que te agrada, fazer aquilo que te agrada, que quantas das vezes, muitos lugares, Senhor, não era para a gente estar entrando, Senhor, quantos lugares não era para a gente estar frequentando, Senhor, e devido à falta, Senhor, o esfriamento da fé, devido a tantas desobediências ao longo do dia, ao longo dos anos, já não somos, Pai, sensíveis. Ah, Pai, a te ouvir, a voz do teu Espírito, para nos alertar. Ali não, filho, ali não, filha, ali não é para você. Quantos lugares o Senhor já nos livrou. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Que a gente está em casa para sair, Senhor, e o Senhor põe um empecilho, porque lá na frente vai acontecer algo terrível. Pior, e o Senhor ali com o teu Espírito, em verdade, os seus anjos, faz a gente atrasar. Quantos, Senhor, testemunho a gente vê dos livramentos que o Senhor deu. E às vezes, Senhor, no momento ali, em vez da gente te glorificar, falar glória ao teu nome, Senhor, que seja para livramento, Pai, esse momento de atraso, esse momento que eu perdi o ônibus, muitas das vezes, irmãos.
irmãs, a gente até se ira, mas ali é o livramento que o Senhor está trazendo, que o Senhor está nos dando, que o Senhor está cuidando de nós. Porque quando dissemos sim ao seu chamado, ele disse sim a nós. E que nós dissemos sim, mas ele também tem que dizer sim a nós. Glória ao nome do Senhor. E ali ele honra, nos livrando, nos cuidando, guardando a gente. Quantas das vezes, papai querido, nossa mesa, Senhor, nossa despensa vazia, o Senhor manda seus anjos, os diáconos, as diaconisas, Senhor. Aleluia, glória ao nome do Senhor. No Senhor, nos mandar provisão divina do alimento, da porção da nossa mesa, Senhor. O Senhor não tem deixado faltar, Pai. Glória ao nome do Senhor. Porque o Senhor é o dono do tempo. Glória ao nome do Senhor. E o Senhor, há tempo para a nossa vida, para todas as coisas, há tempo da bonança, há tempo da prova, há tempo do choro, há tempo para se afastar, há tempo para se abraçar. E sabemos disso, Senhor. E que possamos, Senhor, ver isso, Senhor, entender no momento que estivermos passando por esse tipo de situação. Que teu Espírito traga em nós, Senhor, a conclusão, a confirmação no nosso interior, na nossa vida, de tudo isso, Senhor, o entendimento de tudo isso, que aqueles que te servem, o Senhor não desampara, o Senhor não desampara os seus, e que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, seja as coisas menores que for do nosso cotidiano, cooperam para o nosso bem. Aleluia, glória ao teu nome. Louvo e engrandeço, Pai. Que possamos fazer, Senhor, o que te agrada, o que lhe apraz. Que possamos ser bem vistos aos seus olhos, Senhor. Que possamos ser confiáveis aos seus olhos, dia após dia. E assim o Senhor confiar também para nós os seus segredos santos, o teu abraço santo todos os dias, a tua presença, a guia do teu Espírito Santo, Pai. E assim, Pai, finalmente no céu te abraçar como cada um de nós que a gente quer e deseja, Senhor. Glória ao nome do Senhor. O louvo e engrandeço, Pai, em nome do Senhor Jesus, seu Santo Filho, que é bendito e é eterno. Amém. Madriana, a irmã quer louvar o Senhor? Amém, glória a Deus, aleluia. Louvemos ao Senhor, que é digno de todo louvor, de toda honra, de toda glória. E enquanto a irmã ministrava, o Senhor me trouxe essa canção aqui. Faça dessa canção, meus irmãos, uma oração. Aleluia. Glórias ao teu santo nome, Senhor. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos, valores, eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Quero voltar
ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos, valores, eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Amém. Amém, glória a Deus, irmã, aleluia. Irmãos, vamos partilhar nossa Santa Ceia? O horário aí já foi bem além, né? Glória ao nome do Senhor. Então vamos lá, irmãos, pega lá em Mateus 26, que diz assim: Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, partiu e deu aos seus discípulos e disse: Tomai e comei, isto é o meu corpo. Senhor nosso Deus, maravilhoso Pai, Pai querido, em nome do Senhor Jesus, eis-nos aqui, Senhor, partilhando desse pão. Esse pão que está em nossas mãos, Senhor, que representa o teu corpo. Consagre e abençoa, Senhor. Nesse momento ele possa se tornar o teu corpo santo. O corpo, Pai, a palavra que nos alimenta, Pai, o maná que o Senhor derramou do céu para os seus santos filhos no deserto, até chegar em Canaã. E hoje, Senhor, se tornou a palavra, Pai, que representa a Ti, porque Tu és o Verbo, é a palavra de Deus viva caminhando entre nós, caminhou nesse mundo, e hoje se tornou a palavra viva e santa, uma palavra que corta, é como espada de dois gumes, Pai. Glória ao nome do Senhor. O Velho, o Antigo Testamento e o Novo. Glória a Deus. Que esse corpo seja, Senhor, um em nós. Em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. E tomando o cálice, dando graças, deu-lhes dizendo: Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Digo-vos que desde agora não beberei deste fruto da vida, até aquele dia em que eu beba de novo convosco no reino do meu Pai. Senhor nosso Deus, maravilhoso, Criador, Pai Celestial, abençoe e consagra essa bebida em nossas mãos, Senhor, que representa o teu sangue, o sangue remidor, o sangue que limpa, o sangue que restaura, o sangue que guarda, o sangue que liberta. Teu sangue vertido na cruz em nosso lugar. Pai querido, que ao ingerirmos essa bebida, Pai, que acabamos de consagrar a Ti, Senhor nosso Deus, que ela entre, Senhor, em nós, que ela entre em nossas veias, Senhor, circule por nossas veias, faça parte de nós. E que assim sejamos, Pai, um só contigo, no corpo, no sangue e no teu Espírito Santo em verdade, para que possamos resistir os dias maus, para que possamos ser, Senhor, revestidos do teu Espírito em verdade, cheios de ti, cheios da tua extrema unção,
cheios da tua graça, cheios do teu poder, cheios das tuas virtudes do céu, cheios do que é santo, do que vem de ti, Senhor. E que assim sejamos, Pai, um só em ti, o Senhor, um só em nós, para a honra e para a glória do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém, aleluia, glória a Deus. Glória ao teu nome, Senhor. Glória, glória, glória a Deus. Glória a Jesus, aleluia. Santo é o Senhor. Senhor, papai querido, em nome do Senhor Jesus, Pai, que a partir desse momento, Senhor, com esta palavra, nós possamos ter uma vida de comunhão contigo, Senhor nosso Deus, e possamos nos posicionar, Senhor, nesta vida, nesta terra, nós peregrinar nesse mundo, que nós, Senhor, possamos entender que temos uma parceria contigo, Senhor, onde nós fazemos a nossa parte e o Senhor faz a sua. Porque a Bíblia diz, Pai, que somos cooperadores de Deus e que assim sejamos, Pai, ao longo da nossa vida, do nosso peregrinar na terra, para a honra e para a glória do Senhor, para a vida eterna. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Madriana, a irmã que sente de louvar o Senhor, engrandecer. Amém, glória a Deus. Vamos então fazer o último louvor a Ele, em nome de Jesus. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Então vamos abrir o nosso coração para que o nosso noivo possa entrar. Amém? Glória a Deus. Cante assim. Eu vou abrir o meu coração. Eu vou deixar meu noivo entrar. Eu vou abrir o meu coração. Eu vou deixar meu noivo entrar. Vou cear com ele. Ao teu amor vou me entregar. Eu vou abrir o meu coração, aleluias. Eu vou deixar meu noivo entrar. Eu vou abrir o meu coração. Eu vou deixar meu noivo entrar. Vou cear com ele. Ao teu amor vou me entregar. Vou cear com ele, ao teu amor vou me entregar. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, glória a Deus, irmã Adriana. Bendito Deus. Senhor, nosso Deus, amado Criador, te louvamos e engrandecemos por esse santo culto de hoje, Senhor, pela palavra ministrada, pelos santos, gloriosos hinos, Senhor, louvores e súplicas a Ti, pela comunhão da igreja, Senhor, por cada irmão que aqui está. Senhor, eu te louvo por esta família, Senhor, santa que o Senhor preparou, essa família espiritual nessa última hora. E nós sabemos, Pai, a quanto ao longo do mundo, a extensão dessa terra, Senhor, tem, Pai, uma arca espiritual, Senhor, como esta, e isso te agrada. E esta noite, Senhor, com esse santo culto prestado a Ti, em louvores, em engrandecimento a Ti, adoração, o Senhor possa se agradar, Senhor, de nós, se agradar da nossa vida, se agradar dessa reunião, se agradar dessa juntamento, dessa família que o Senhor separou, escolheu e selecionou para estar aqui, Pai, se preparando para finalmente te encontrar, porque sabemos, Senhor, que já estamos chegando, Senhor, no finalzinho, os tempos são chegados, glória ao nome do Senhor, e sabemos, Senhor, que já estamos de partida, Pai, porque quantas ministrações, quantas, Senhor, orações o Senhor tem trazido as interpretações, Pai, para nós todos os dias, que o tempo é chegado, Pai. Ó, Senhor, aleluia, agrada muito o meu coração, Senhor,
porque estamos te agradando, estamos agradando o seu coração, e que assim, ao longo do nosso peregrinar nessa terra, nessa última hora, sejamos como Davi, Senhor, agradáveis, segundo o teu coração, Pai. Aquele servo, aquela serva, aquele santo, aquela santa, aquele anjo que agrada teu coração, que faz o seu coração pulsar, gritar de alegria, que arranque sorrisos, Senhor, de ti. Oh, glória a Deus. É assim o meu desejo, Senhor, não só para mim, mas para todos os meus irmãos que aqui estão reunidos, Senhor, nessa preparação santa, Senhor, nessa minuciosa delicadeza santa, preparação do vestido da sua noiva que vai te abraçar e te encontrar, Senhor. Oh, glória a Deus. Abençoa meus irmãos, Senhor, a cada um deles. Abençoa suas vidas, suas parentelas, suas famílias. Abençoa, Senhor, essa noite, que seja uma noite de paz, com a cobertura do teu Espírito Santo. Cobre o lar a cada um dos meus irmãos com seu manto de amor, Senhor, e faça parte da noite deles também, assim como o Senhor fez parte do nosso dia, faça parte da nossa noite, nos abençoa em todas as áreas da nossa vida, Senhor, e esteja conosco, nós te louvamos e engrandecemos, porque o Senhor está fazendo parte, o Senhor fez parte desse santo culto e estará com certeza conosco. Glória ao nome do Senhor, aleluia, glória a Deus. Abençoa, Pai, poderosamente, Pai, os meus irmãos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Em nome do seu Santo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, que vive e que reina para sempre. E em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe, meus irmãos.